Gente, bom dia, né? Então, eu vou gravá-lo por aqui mesmo, né? Ô, gente, então olha só. Como eu gosto sempre de fazer, vocês sabem, né? Eu gosto aqui de ler uma mensagem, né? Eu acho que faz bem pra gente ler, pensar sobre esse tipo de mensagem, né? Olha só. E essa mensagem eu peguei também no Instagram, do Padre Fábio de Mello. Então, olha só que mensagem que ele publicou ontem. Para que eu nunca me esqueça de que o mel é fruto de dedicação. Pousei definitivamente uma abelha em minha mão. Ele fez essa tatuagem na mão dele, né? O interessante, quando você pensa na palavra dedicação, né? O que significa dedicar? Né? Dedicar é você ter amor, né, por alguma coisa ou por uma pessoa, é você estar atento àquela pessoa, é você servir, né, aquilo que você deseja, né, servir a pessoa que você ama. Então é um significado muito bacana, né? E a abelha tem essa característica de ser dedicada, né? Porque quando ela produz o mel, como que ela faz isso? Ela pousa de flor em flor, né, gente? Então, Por quê? Porque ela vai atrás do néctar, né? E assim, né, ajuda ela a produzir o mel, né? Então, assim... então, isso faz a gente pensar no processo, né, de quando a gente quer muito alguma coisa, né, que a gente tem que dedicar, igual vocês querem fazer um concurso público, né? Então, tudo aquilo que você deseja vai exigir muito de vocês dedicação, né? Então, dedicação ao trabalho, porque você ama o trabalho, dedicação ao estudo, dedicação à pessoa que você ama, que você vai dar atenção, né? A dedicação ao filho, ao marido, ao irmão, né? Ao amigo. Então, essa palavra eu gosto muito dela, dedicação, que para mim também é sinônimo de amor, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula, né? Então, gente, eu trouxe aqui, hoje eu quero comentar com vocês sobre o texto é, injuntivo e prescritivo, tá? Tá dando essa falha aqui que eu tô no computador do meu marido, tá? E tá conectado no meu pendrive. Aí eu clico aqui, mas aqui tá, né, a logomarca da escola de vocês. Então, gente, eu vou comentar sobre o texto injuntivo e prescritivo, que tá aí na página 12, tá? Do livro didático de vocês, tá bom? Então, gente, olha só. Vai ter autor, linguista, que vai considerar o texto injuntivo e prescritivo como sinônimos, tá? Só que vai ter linguista também que vai separar, tá? Que tem uma pequena diferença, né? No caso, o texto injuntivo é aquele que vai te orientar, né, a fazer alguma coisa. Por exemplo, uma receita de bolo, né? Que mais? Um manual de instrução é um típico de texto injuntivo, né? E por aí vai. Deixa eu ver se eu lembro mais. Bula de remédio também é um tipo de texto injuntivo, né? Eu trouxe até aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Igual aqui, esse aqui, deixa eu ver que texto que é, porque... Ah, não, tá aqui, eu tenho que mexer aqui. Muito tempo que eu não gravo aula assim, aí eu fiquei um pouco perdida. Aí o manual de instrução, né? Então, aqui tá falando, olha, receita, bula de remédio, manual de instrução, né? Então, olha só, vamos ver aqui um exemplo aqui dele, né? No caso aqui eu peguei um manual de instrução, né? Então, olha só, como que ele faz, né? Como que ele orienta? Instalação. Prefira sempre isso da rede de assistência técnica Brastemp, para realizar desde a instalação até a manutenção de seus produtos com tranquilidade e segurança. Aí aqui você vê o passo a passo, né, gente?
Aí você vê o passo a passo. Primeiro passo, veja se a tomada onde o produto está instalado tem um novo padrão plug, segundo ou em metro, né? Aí está te orientando. Segundo passo, verifique a tensão da rede elétrica, no qual a instalação é a mesma indicada na etiqueta do plug da sua lavadora. Então você percebe aí que no texto injuntivo é só uma orientação, né, que ele te faz. Ele está te ensinando a fazer, né, para você instalar a máquina aqui no caso. Outro exemplo que eu vou pegar para vocês. No caso aqui eu peguei a bula de remédio. Então a apresentação, deixa eu colocar bem, deixa eu ver se melhora. Acho que melhorou, né? A apresentação é de norfloxacino, né? O nome é bem o nome é bem complicado, porque é derivado do latim, né? Laboratório Medlin. Referência, floxacino. Então, tá aqui, olha, tá falando sobre o remédio, né? Aqui, ó, comprimidos revestidos de 400 mg, né? Embalagens com 6 e 14 comprimidos revestidos, uso adulto, uso oral. Então, já aqui tá indicando que é apenas adulto e é uso oral, né? Depois vai falar a sua composição, aqui falou peso, mas e aqui vai falar para que serve esse medicamento, né? Que é indicado, né, para infecção no trato urinário, inflamação do estômago e intestino, né? Então aqui já está falando para que serve, né? Aí vai ter a parte também de quanto tempo vai tomar, né? Esse tipo de coisa. Então, a bula de remédio e o manual de instrução faz parte do texto injuntivo. Aí eu trouxe mais coisas aqui para vocês, mais exemplos, né? No caso aqui eu tenho a receita também, olha só. Massa de panqueca simples, né? Aí tá aí os ingredientes, né? Um ovo, né? Então você vai colocar, né, numa vasilha, no recipiente, um ovo, uma xícara de farinha, uma xícara de leite, uma pitada de sal. Aqui tá falando dos ingredientes. Depois como se faz? Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador, a seguir aqueça uma frigideira. Então aqui tá te ensinando como que se faz uma panqueca, né? Eu trouxe para vocês também uma mescla, né, de gêneros, né? Olha que bacana esse aqui, olha. Ó, passou. Olha que bacana esse aqui, ó. Receitas do amor. Ingredientes: 5 colheres de amizade, 7 colheres de carinho, 1 xícara de compreensão, 10 colheres de respeito, 1/4 de paixão, 8 colheres de sinceridade, 9 colheres de atração, 1 pitada de ciúmes para temperar. Modo de preparo: e quando estiver denso, experimente. O efeito será imediato, saboreie sem moderação. Então, gente, aqui é uma mescla de gênero, porque aqui você vê as características, né? O formato. Mas aqui também, quais são os gêneros aqui no caso? Aqui é o gênero receita e o gênero, aliás, o gênero injuntivo, que é uma receita, né? E o gênero poético, né? Aí tem uma mescla aí, né? Eu achei bacana e trouxe aí para vocês. Deixa eu ver outra aqui. Gente, teve depois no final dessa aula eu vou mostrar para vocês um médico que fez uma receita muito diferente. Aí eu vou mostrar depois, tá? Olha só, então, gente, olha, agora vamos corrigir, né? Analisar e corrigir uma atividade aqui. Eu acho que eu vou passar, porque essa imagem está muito ruim, eu vou passar para o livro de vocês mesmos, tá? Então, vai ser a página 12, tá? Do livro. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Nós vamos ler, né? Levantar aqui da cadeira. Vou levantar devagar para não ficar tremendo muito a tela, né? Então, gente, agora eu vou para o livro para a gente corrigir uma atividade aqui, tá? Eu expliquei o que é um texto injuntivo. Antes de explicar, eu esqueci de comentar com vocês, né, gente? O texto injuntivo e o texto prescritivo, né? Ô, gente, só voltando aqui,
No caso, o texto prescritivo, ele vai ter uma diferença nele, por quê? O texto prescritivo, além de... Ele não só orienta, mas ele também ele vai, ele vai implicar uma ordem nessa orientação. Ele vai meio que não é obrigar, mas vai ser uma coisa imposta. Por exemplo, quando vocês fizeram a inscrição lá para o Enem, né? Lá tem o edital, não tem? Então, lá tem as partes lá, olha. As cláusulas, né? Não sei como se diz. Mas tem as partes, né? Se você tiver interessado a ser aprovado no Enem, você tem que obedecer o que está escrito lá no edital, né? Então, eu só tô querendo achar onde que eu coloquei. Eu fiz isso aqui. Então, tem umas cláusulas que devem ser obedecidas, né? Chegar no horário correto, não usar aparelho eletrônico, o tipo de caneta. Se você quiser participar do concurso, do processo, é assim. Até na escola SUS também tem esse tipo de coisa. Então, nos editais, nos processos, é um tipo de texto que te orienta, mas ao mesmo tempo te impõe a fazer tal coisa. Então tá aí a diferença. O texto prescritivo, depois eu vou achar e vou mostrar para vocês. O texto descritivo, ele vai ser aqui, ó. Aí eu vou comentar aqui, olha só, o texto injuntivo ou institucional apresenta as seguintes características: instrui o leitor acerca de um procedimento, induz o leitor a proceder de uma determinada forma, permite a liberdade de atuação ao leitor, utiliza linguagem objetiva e simples, utiliza predominantemente de verbos no infinitivo imperativo ou presente do indicativo com indeterminação do sujeito, né? Então, vai ser aquele verbo que te sugere, que te ordena, né? Por exemplo, aí está falando os exemplos, os gêneros que é considerado como substantivo, né? Vai ser a receita culinária, a bula de remédio, o manual de instrução, o livro de autoajuda, esses livros seus aí da positivo didática, ele é um tipo de texto injuntivo. Guia rodoviário, né? E eu esqueci o gênero agora, que ele é novo também, mas... eu tô falando do meio cibernético, né? Depois eu lembro. Olha só, o texto prescritivo, eu achei. Texto prescritivo. Depois, se quiser, eu envio... eu vou enviar para vocês a minha aula, né? Porque já que foi gravado... Aqui, ó, o texto prescritivo apresenta as seguintes características: instrui o leitor acerca de um procedimento, exige, aí tem a palavra diferente, ó, o prescritivo ele exige que o leitor proceda de uma determinada forma, não permite a liberdade de atuação do leitor enquanto o limite, né? Apresenta um caráter coercivo, meio que te obriga, né? Utiliza uma linguagem objetiva e simples, utiliza predominantemente dos verbos no imperativo, do presente, do indicativo, com indeterminação do sujeito, né? Aí, olha só. Deixa eu ver se tem exemplos aqui. Ah, tá. Um exemplo, né, do texto prescritivo. O pedido de isenção deverá ser solicitado das 12 horas do dia 22 de abril de 2015 até as 16 horas. Então, tá falando que tem um horário para você fazer a inscrição, né? Depois, o que mais está falando? Essa solicitação deverá, olha só o verbo aqui, olha, né, tá te ordenando mesmo, deverá ser caracterizada no requerimento da inscrição no campo próprio. E no campo próprio, né, tá falando aqui. Devendo o candidato informar seu número de identificação social, NIS, atribuído pelo cadastro único, CAD único, né? Aí tá falando aqui que a universidade, tá, filho, pode ir pro quarto que eu vou lá te orientar. Então, gente, aí eu falei o exemplo, né, do texto, aliás, não mostrei, vou mostrar agora, tá? Deixa eu ver, não tem, acho que eu não trouxe exemplo, não. Mas o edital seus lá do Enem é um belo exemplo de um texto prescritivo, viu, gente? Então, tá, essa aula é a aula teórica, na outra aula vai ser a aula da correção, tá? Até logo.